Boa noite. Começaremos em instantes, pessoal. Dá um minutinho aqui para todo mundo ficar no horário oficial das 7h30 e a gente já começa nossa aula de hoje. Pessoal, vamos lá então. Começando a aula de hoje, a gente fez uma divulgação bem em cima da hora aqui, então, para quem está aqui, obrigado por estar aqui com a gente. E para quem, por um acaso, estiver assistindo a gravação, a nossa intenção é que fique gravado também. A gente não testou essa plataforma ainda, então a gente não sabe se vai ficar. Mas depois a gente até encaminha link também para vocês, quem está ao vivo também poder encaminhar para outras pessoas também, se quiser. Hoje a gente vai falar sobre propósito. E a gente está vivendo um momento meio estranho, né, atualmente, de muita incerteza, né, de muita instabilidade, e no qual ficou muito evidente a impermanência da maioria das coisas, vamos dizer assim, mundanas da nossa vida, né, onde a gente nota o quanto a nossa saúde é uma coisa que é impermanente, o quanto os nossos relacionamentos são impermanentes. A gente está num momento em que a gente talvez não consegue ver muitas pessoas, né, que a gente gostaria de ver. O nosso dinheiro também, as nossas finanças são impermanentes e muita coisa vai mudando e a gente vive um momento de adaptação. Para quem é nosso aluno e está acostumado a fazer autodesafios, o momento é desafiador igual, mas já está um pouquinho mais acostumado a se adaptar. Mesmo assim, eu vejo que a gente vive um momento onde o inconsciente coletivo vive uma dúvida muito grande, um medo muito grande. Por causa disso, mesmo quem gosta de desafios grandes está tendo dificuldade também. A gente vai falar sobre propósito, sobre como ter um propósito e se alinhar ou realinhar também o nosso propósito de vida, para que nesse momento a gente possa ter uma motivação mais profunda para seguir em frente, para que a gente possa
ter fé, ter motivação e ter talvez um alicerce maior para seguir em frente, mesmo diante de uma crise como a que a gente está passando, que para alguns é uma crise de saúde, para outros é uma crise emocional por estar longe de pessoas que ama, para outros é uma crise financeira, uma crise de não poder trabalhar e se sentir inútil, é uma crise de, sei lá, comer demais. Cada um está vivendo a sua crise pessoal, talvez, né? E a gente vai tentar passar aqui alguns conteúdos hoje com a intenção de ajudar um pouco nesse sentido. Boa noite quem está chegando, Simone, Michele, boa noite, estão comentando aí. Quem quiser dar um oi também no chat, eu vou ficar de olho no chat aqui, tá? E se por um acaso eu não responder algum comentário, alguma dúvida de vocês, eu respondo no final, tá? No final a gente abre também mais um espaço para interações. Vamos lá, então a gente tem um aviso aqui que eu quero deixar para vocês, alguns avisos, na verdade, eu vou compartilhando minha tela aqui. No final da aula de hoje a gente vai ter um sorteio, tá? Então a intenção é que a aula de hoje ela dure em torno de 1h30, no máximo, talvez até menos, vou tentar deixar a aula um pouco mais curta. Vai ter um sorteio no final para quem fez os desafios do desafio online no Instagram. Então, ao longo dessa semana, a gente convidou o pessoal que nos segue no Instagram, que segue Gênese.treinamentos no Instagram, a fazer pequenos desafios, um por dia, para se conectar com o seu propósito de vida. A cada vez que você fez o desafio, você ganhou um papelzinho na nossa urna aqui. A aula de hoje é online, mas o sorteio vai ser analógico, vai ser offline, vai ser no papelzinho mesmo. Então, para cada vez que você fez o desafio, você ganhou uma entrada no sorteio. Então, quem fez os 7 desafios ganhou 7 vezes o seu nomezinho na urna. Quem fez uma vez, por exemplo, ganhou uma vez. Então, todo mundo que participou tem chance de ganhar. E o que vai ser sorteado? É um curso online, que é o curso Como Encontrar Seu Propósito, Primeiros Passos, tá? É um curso gravado, tá? Ele tem 2h30 de aula e tem mais ferramentas e autodesafios também. Depois eu falo mais um pouquinho sobre ele. E a gente resolveu fazer um sorteio extra para quem está aqui nessa aula hoje. Então, quem estiver aqui hoje e ficar até o final também concorre a mais uma vaga gratuita no curso, tá? Para quem, por um acaso, não for sorteado, a gente também preparou uma oferta super acessível, super mega hiper especial para quem está aqui também, para que ninguém saia triste também de tipo, putz, eu não fui sorteado. Então, das duas, uma, ou você vai ser sorteado ou vai ter um acesso também bem, que eu acredito que é bem acessível também ao curso para quem quiser fazer. Para quem que não quiser fazer também tem já o conteúdo dessa aula, que eu espero que seja bem legal, espero que contribua bastante. E aí no final a gente abre também para perguntas e respostas. Mas podem ir mandando perguntas ao longo da aula aqui, que eu já vou olhando o chat também e a gente vai interagindo, tá? Qualquer coisa a gente abre mais um espaço no final. A central de hoje é o seguinte: propósitos falsos versus propósitos verdadeiros. É disso que a gente vai falar basicamente hoje, tá? Boa noite para quem está chegando. O tema central de hoje é propósitos falsos versus propósitos verdadeiros. Então, a gente está num momento onde a gente passa por uma crise. Eu gosto de dizer, e já escrevi isso em alguns artigos que a gente publicou, já falei isso em algumas aulas, que crises vêm para limpar certezas. Então, a gente vê que a gente está cheio de certezas da nossa vida, coisa que a gente acha que sabe, certezas de que a gente vai crescer nisso ou naquilo, ou opiniões muito, muito sólidas que a gente tem. E quando vem uma crise, ela vem meio tipo como uma varredura, né? Como se fosse uma enxurrada, uma enchente, né? Que sai levando um monte de crenças que a gente tinha, um monte de convicções sobre o mercado, sobre nós mesmos. E nada como uma crise para trazer um pouco de humildade para a gente também, e a gente olhar para nós mesmos e falar, putz, talvez eu não saiba tanto assim da vida quanto eu achei que eu sabia, né? Então a gente vai ver o que são propósitos falsos, que são esses que a crise leva, e quais são os propósitos verdadeiros, que são aqueles que a crise não leva, aqueles que permanecem como um alicerce, como algo central na nossa vida, independente das condições externas, tá? Eu quero começar aqui contando uma história, compartilhando uma história com vocês. A história de um rei. Ilustra um pouquinho o momento que a gente está vivendo e uma das leis universais que estão sempre presentes na nossa vida, na vida humana e no universo, que é a lei da impermanência. Era uma vez um rei, num reino longínquo, há muito tempo atrás. Esse rei, ele tinha fama de ser um rei muito sábio. Ele teve um filho, que ia ser o herdeiro para o trono, e esse rei, ele tinha muitas riquezas, tinha muito poder no mundo, mas ele sabia que o que ele tinha de mais precioso não eram as riquezas dele, a sabedoria dele. E durante muito tempo, esse rei refletiu sobre como que ele poderia passar para o filho o que ele tinha de mais rico, que era justamente essa sabedoria e tudo que ele tinha aprendido ao longo da vida dele. Ele
queria deixar para o filho dele uma mensagem que fosse muito forte, mas ao mesmo tempo que fosse muito simples e que pudesse ser aplicada em qualquer situação. E aí ele refletiu por anos e anos e anos. Depois, anos de observação, ele decidiu mandar forjar um anel do metal mais resistente. Um anel super simples, não era chamativo, não era super brilhante, era um anel super simples. E colocou uma inscrição na parte interna desse anel. Quando o filho dele fez 18 anos, atingiu a maioridade, o pai dele chegou e presenteou o filho, o príncipe, né, com esse anel super simples, de um metal super resistente, que tinha essa inscrição dentro. E o pai dele, o rei sábio, falou assim: meu filho, a partir desse momento eu te entrego o que eu tenho de mais valioso, eu quero que tu use esse presente corretamente. Sempre que tu tiver num momento de muita felicidade, de muita alegria, muito prazer, muita glória, eu quero que tu pegue e leia o que está escrito dentro desse anel. Sempre que tu tiver num momento de muita dificuldade, de muita tristeza, de muito sofrimento, eu quero que tu faça a mesma coisa. Pegue, tire o anel do dedo e leia o que está escrito dentro. O pai, um tempo depois, veio a falecer, né, o rei, e o príncipe assumiu o trono. E ele manteve aquele anel no dedo ali, e até então ele não tinha usado e não tinha passado por esses momentos nem de grandes glórias, grandes conquistas de novos territórios ou coisa do tipo, e nem grandes tristezas. Passou um ano, dois, chegou um momento em que o reinado ali dele, né, desse príncipe que tinha se tornado um rei, passou por uma grande dificuldade, uma peste, mais ou menos como o que a gente está vivendo agora, né, uma crise. E ele decidiu, sentiu no coração dele que era o momento de olhar aquela mensagem que o pai dele tinha deixado para ele, né? Ele tinha uma grande admiração pela figura do pai e ele decidiu seguir de coração o conselho do pai. E diante dessa peste que estava assolando ali todo o reino que ele comandava, ele retirou o anel do dedo e leu a frase que estava escrita: isso também passará. Ele lidou com essa situação, depois ele reconquistou tudo que ele tinha perdido nessa crise, ele teve grandes glórias, ele enfrentou guerras, batalhas, conquistou novos reinos. Diante de toda a glória, todos os súditos dele, venerando ele, ele fez a mesma coisa, retirou o anel do dedo e leu a frase: isso também passará. E seguiu assim durante toda a vida dele, e foi considerado um rei ainda mais sábio do que o pai dele, que ele reconheceu essa sabedoria antes mesmo de precisar viver a vida inteira dele, como o pai dele tinha vivido, para encarar isso. Por que eu estou contando essa história, tá? A gente está num momento onde tudo que é impermanente está se mostrando impermanente, né? Essa história ilustra a lei da impermanência. Isso também passará. Só que as coisas que passam são as coisas que não são propósitos verdadeiros. E esse é o tema central da aula de hoje, como eu falei, né? E que eu quero convidar vocês a investigar um pouquinho. Sempre que alguma coisa passa, é porque ela não é um propósito verdadeiro. Então, ela é impermanente. Aquilo que é permanente são os propósitos verdadeiros. E agora a gente vai juntos investigar um pouquinho mais disso e entender como que isso se aplica na nossa vida e como que isso pode nos ajudar a sofrer um pouco menos em momentos de crise e ser um pouco mais humildes em momentos de grande sabedoria também, e grandes glórias também, tá? Então, como eu falei, os propósitos falsos versus verdadeiros, tá? Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente investigar juntos. Eu vou deixar em tela cheia aqui, que acho que vai ficar melhor de ver. Eu vou dar alguns exemplos bem práticos de como que a gente pode entender o que é um propósito permanente e um propósito impermanente, tá? Então, o propósito impermanente, ele é aquilo que a crise varre, aquilo que passa em momentos de dificuldade e que a gente não consegue sustentar. Propósitos verdadeiros são incondicionais àquilo que é externo. Eles não dependem em nada de algo externo. Então, propósito falso, na coluna da esquerda, ser reconhecido. Se eu coloco a minha fé, né, a minha crença de felicidade, o meu propósito em eu preciso ser reconhecido pelas outras pessoas como alguém bonito, como alguém bem-sucedido, como alguém que faz bem o seu trabalho ou qualquer outra coisa, isso é impermanente. Na hora que vem uma crise ou que vem uma mudança externa e eu não sou mais reconhecido, eu sofro. Então, isso não é um propósito verdadeiro, isso é um propósito falso, ele é condicional aos resultados externos. Na coluna da direita, em oposição a isso, a gente tem um exemplo de dar o meu máximo. Dar o meu máximo pode ser um propósito verdadeiro. Dar o meu máximo não depende em nada de pessoas externas, não depende em nada de eu ter o reconhecimento de alguém de fora, né? Eu simplesmente dou o meu melhor todos os dias
Isso pode ser um propósito incondicional. A crise vem e eu dou o meu melhor na crise. Aí vem um momento de crescimento, eu dou o meu melhor no momento de crescimento. Então não existe diferença na qualidade de dar o melhor. Não existe diferença na qualidade do propósito. Existe diferença nos resultados? Sim, porque eu não sou imune aos resultados externos, eu não sou imune ao contexto. Então eu me adapto ao contexto. Eu não ignoro o contexto. Então, ter um propósito interno forte não é ignorar o contexto. Não é tipo, eu sou totalmente inabalável ao contexto externo. Eu acolho o contexto externo, eu me adapto ao contexto externo, eu me desafio para me flexibilizar e me encaixar no contexto externo, mas o meu propósito, a minha fé, no sentido de a minha crença de felicidade, ela não depende do externo. Ela está enraizada em algo que só depende de mim, dar o meu melhor. Ter êxito nos meus projetos é condicional. Na hora que eu falhar num projeto, eu sofro. Persistir, não importa o que aconteça, na coluna da direita, é incondicional. É dar o meu melhor, independente do que acontecer, independente do resultado que vier. Ter um relacionamento sem conflitos com a minha família. Terceiro propósito falso na coluna da esquerda, né? Como um exemplo também. Ele é falso porque ele é condicional. De novo, eu não posso condicionar, eu não posso garantir que eu não vou ter conflitos. Relacionamento tem conflito. Isso faz parte de relacionamento. Agora, se eu colocar como propósito aceitar meus familiares como eles são, sem esperar que eles mudem e dando o meu melhor no relacionamento com eles, isso é incondicional. Isso não depende em nada deles. Isso não depende nada de outras pessoas. A gente está num momento em que a gente está tendo que conviver com algumas das pessoas que são as mais próximas a nós, né? Isso traz um monte de conflitos, traz um monte de desafios, né, para a gente solucionar. E sempre que a gente coloca a expectativa em o outro mudar, isso é um propósito falso. Quando a gente fala, eu vou dar o meu melhor no relacionamento, independente do que acontecer com o outro, independente da resposta do outro, isso é incondicional. Ter dinheiro, propósito falso, porque eu não tenho controle sobre ter dinheiro. O que eu tenho controle? Pode ser um propósito verdadeiro. Investigar meus padrões financeiros e melhorar meus hábitos com dinheiro. Isso eu posso fazer todos os dias. Todos os dias eu posso estudar sobre finanças, melhorar padrões financeiros, melhorar hábitos financeiros. Isso quer dizer que eu vou ter dinheiro? Não necessariamente. Provavelmente eu vou ter mais dinheiro. Mas eu posso passar por uma crise como essa que a gente está passando, onde o dinheiro vai ficar um pouco mais escasso, mas eu estou desenvolvendo habilidades, então eu não condiciono o meu propósito a algo externo. Mudar a vida de outras pessoas, condicional. Ser compassivo com outras pessoas, incondicional. Eu posso ser compassivo o tempo todo. Não garante que eu vou mudar a vida das pessoas. Ser amado pelos outros, condicional. Propósito falso. Amar, incondicional. Ser perdoado por alguém, condicional. Me perdoar e perdoar os outros, incondicional. Então, se eu coloco como um propósito de vida, por exemplo, fazer as pazes com alguém, isso é condicional. Agora, se eu coloco como um propósito perdoar tal pessoa, isso é incondicional. Se eu coloco como um propósito ser uma pessoa que perdoa a todos, que ama a todos incondicionalmente e é compassivo com todos, não no sentido de concordar com o comportamento de todos, mas de procurar entender as motivações dos outros e respeitá-los e amá-los como eles são, isso é incondicional. Então, o caminho para a gente se manter constantemente motivado com propósito é dia após dia tirar nossa fé do que é condicional, daquilo que é impermanente, daquilo que vai passar, e colocar nossa fé, nossa crença de felicidade naquilo que é incondicional, naquilo que é interno, não depende do externo, aquilo que é permanente, só depende de nós. Tá fazendo sentido, pessoal? Podem comentar aí, tá? Se não estiver fazendo sentido, a gente esclarece. Não é o que você faz, mas quanto amor dedica ao que faz, que realmente importa. Eu gosto bastante dessa frase da Madre Teresa, porque traz bastante essa incondicionalidade. A forma muda. Então, no momento de crise, a gente muda a forma de trabalhar, muda a forma de se relacionar, mas não é o que a gente faz que importa, é a quantidade de amor e a qualidade do amor que a gente coloca. 3 propósitos, tá? Eu vou trazer, como eu falei, o tema central aqui de propósito falso versus verdadeiro, tá? Ou propósitos mais que trazem mais felicidade versus que trazem menos. E a gente vai ver isso a partir de vários ângulos diferentes, tá? Então, esse conteúdo é chamado de Trivarga, tá? Vem da cultura indiana, cultura hinduísta. É algo bem antigo, tem milhares de anos isso. E são as 3 metas ou 3 propósitos, tá? Todos nós, seres humanos, a gente tende a passar por 3 propósitos na nossa vida. Eu vou começar pelo amarelinho, depois vou para o vermelho e o azul, tá? Vocês podem ir acompanhando ali na tela. Vou colocar a tela cheia aqui, que acho que vai ficar melhor de ver também.
O propósito amarelo, que é o êxito, chamado de artha, tá? Na cultura hindu, ele tem a ver com êxito, com fazer. Então, tem muita ligação com conquistas e competição e poder. Toda vez que a gente quer, por exemplo, conquistar coisas novas, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter bens materiais e coisas do tipo, a gente está colocando a nossa fé, o nosso propósito, a nossa crença de felicidade no êxito, tá? Que é chamado tradicionalmente na cultura oriental de artha, tá? Qual que é o problema disso, tá? Isso, num primeiro momento, não traz tanta resistência, tá? Não nos dá muito medo. Pelo contrário, isso é incentivado socialmente, é ultra incentivado. Correr atrás das suas metas, de conquistas pessoais, profissionais, e não tem nenhum problema nisso, tá? Isso faz parte da vida humana, isso é totalmente natural e é saudável desde que a gente esteja consciente disso. A armadilha disso é a gente ficar buscando reconhecimento e cair em orgulho e vaidade. Então, se a gente coloca isso como nosso propósito maior, nosso propósito maior de vida, vamos dizer assim, a gente começa a viver em busca de reconhecimento. Ao invés de a gente buscar simplesmente fazer o nosso melhor e se conectar com um propósito maior e contribuir com o mundo, a gente fica esperando ser reconhecido pelas pessoas e a gente fica se comparando a todo momento. Então a gente pode observar bastante isso no nosso dia a dia, nos momentos em que a gente está se sentindo meio para baixo, muitas vezes a gente começa a entrar em comparação. E a nossa mente adora fazer isso. Nossa mente adora comparar a nossa vida com a vida do coleguinha, né? Então a gente entra ali no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, ou olha para os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, e a gente fica se comparando, né? Nossa, o fulano já conquistou tanta coisa, eu não conquistei nada. A fulana é magra e eu tô aqui com X quilos acima do peso. Fulano já tem família, filhos e casa e carro e pós-graduação e tudo mais, e eu tô aqui tentando decidir ainda o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que eu faço da minha vida. Isso tudo é uma inconsciência de artha, tá? Uma inconsciência da busca pelo êxito. Essa comparação é um sintoma de uma busca por reconhecimento, vaidade e orgulho, ela é um sintoma, tá? Como eu falei, de colocar o propósito de artha, o propósito de êxito em primeiro lugar. E como eu falei, não tem nada de errado em a gente buscar conquistas, mas sempre que a gente coloca isso em primeiro lugar, isso começa a nos prejudicar. Então, a gente pode, sim, buscar qualquer tipo de conquista material, financeira, de reconhecimento, de cargo, tudo isso é saudável, desde que não seja a nossa conquista maior, tá? Porque tudo isso é impermanente. A gente pode perder o nosso cargo amanhã, a gente pode perder o nosso dinheiro amanhã, a gente pode perder qualquer tipo de reconhecimento hoje mesmo ou diante de uma crise, tá? A segunda busca humana, o segundo propósito humano comum que a gente passa e que todos nós tendemos a passar em algum momento da vida é por experiências. Então, muitas vezes a gente vive uma época de buscar muito êxito, muita conquista, e a gente satura disso e começa a buscar experiência. A gente começa a buscar ter uma vida prazerosa, que a gente busca prazer e foge de desprazer. Então, a gente busca sempre sensações prazerosas e foge de sensações desprazerosas. A armadilha disso é compulsão e ganância. E compulsão e ganância não só no sentido de ganância financeira ou ganância de bens ou coisas do tipo, mas de ficar nessa busca frenética por prazer, de a minha vida não pode ser desprazerosa, tem que ser sempre o mais prazerosa possível. E aí a gente começa a fugir de desafios. E isso faz com que a gente caia numa zona de conforto. Então eu comento com bastante pessoas até, para quem já foi em aulas nossas e outras palestras, que eu tive uma fase da minha vida de buscar muito isso, né? Buscar muito forte as experiências, e eu queria viver sempre experiências prazerosas ao redor do mundo, viajando, e fugia muito de desafios que eu tinha que estavam ligados a contexto familiar, ou de amigos, ou a minha cidade natal, né? Então era muito prazeroso para mim viajar pelo mundo, eu tinha um trabalho que me possibilitava isso, e ficava buscando todo tipo de prazer cultural, gastronômico, de viagens, né? Prazeres coisas agradáveis aos olhos, aos ouvidos, ao paladar, né, as experiências e tudo mais, a mente também, né, e fugindo de desprazeres. Isso fez com que entrasse numa zona de conforto, e até hoje estou pagando, vamos dizer assim, algumas sementes plantadas lá atrás, de não ter ficado consciente de certas situações na minha vida naquele tempo, né, então tem dificuldades que até hoje estão presentes por causa disso. Então a nossa tendência como seres humanos é passar por uma fase de busca frenética, vamos dizer assim, pelo êxito, que é o artha, que é a parte amarela,
e antes ou depois passar por uma busca meio frenética de prazer e evitar desprazer, que é a parte vermelha, que chama de kama, tá? Inclusive, curiosidade, tá? O livro Kama Sutra, Sutra significa livro, tá? E Kama significa prazer. Então, o livro Kama Sutra, ele vem justamente dessa palavra. Kama significa prazer na cultura hindu, tá? Por que a gente busca isso? Porque isso é muito mais fácil, é muito mais confortável, muito mais cômodo, tá? Se a gente observar ali o triângulo invertido que está escrito medo ali no meio, o medo ele é menor quando a gente busca experiências ou êxito. E o medo começa a crescer quando a gente busca o terceiro propósito, que é o que a gente pode focar mais, que vai nos trazer mais preenchimento, que é o dever. O dever é o propósito, vamos dizer assim, mais verdadeiro que a gente pode contar na nossa vida e que a gente vai colher mais felicidade. É chamado de Dharma também. Para quem estuda autoconhecimento, provavelmente já se deparou com essa palavra, é bastante usada em culturas orientais, que é Dharma. Dharma é moralidade, compromissos, vocação, é a gente seguir o nosso chamado, é a gente cumprir aquilo que a gente entende que a vida está pedindo da gente, que o universo está pedindo da gente, que o divino está pedindo da gente, ou que o nosso contexto familiar, o nosso contexto social está pedindo da gente. Tá? Então, é a gente buscar cumprir o nosso dever. Isso é muito visto, trazendo aqui para um exemplo bem típico, tá? É muito visto assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo bem para ficar bem fácil, tá? O jovem adulto ou adolescente tende a focar muito em experiências, tá? Então, ele quer fazer festa, ele quer aproveitar, curtir a vida, quer sair com os amigos, e a gente tende a ter uma fase da vida, principalmente quando a gente é mais jovem, muitas vezes, em que a gente foca muito em experiências. Depois, a gente começa a focar, às vezes, bastante em carreira, em êxito. E a gente vai buscar carreira. A gente quer crescer, quer ter bens e etc., né? Quer ganhar dinheiro. E aí chega um momento da vida em que a gente começa a querer construir coisas mais a longo prazo. E aí, às vezes, a gente vai, por exemplo, ter o dever de ser um pai ou ser uma mãe, ou de cuidar dos nossos pais que já estão mais velhos, cuidar dos filhos, ou construir algo que vai impactar mais pessoas também, construir um negócio que vai envolver mais pessoas, a gente vai ficar responsável ali por várias famílias, ou fazer algum tipo de trabalho também social. E a gente começa a ter uma busca maior por cumprir o nosso dever. Essa sensação interna que a gente tem, um chamado de, putz, isso é algo que eu não posso fugir, é algo que é meu dever, tá? Algo que está me chamando, isso é Dharma, tá? Que é o triângulo azul. Isso nos traz mais felicidade do que os triângulos amarelo e vermelho. De novo, não tem problema em buscar êxito em conquistas, não tem problema em buscar prazer e experiências. A questão é que quando a gente coloca conquistas em primeiro lugar, a gente tende a colher sofrimento. Quando a gente coloca experiências em primeiro lugar, a gente tende a colher sofrimento. Enquanto que Dharma, enquanto que o dever, ele é cumprido a qualquer momento, independente da forma, tá? Então, o dever de filho, por exemplo, ele é cumprido nesse momento, às vezes, por afastamento, ou de neto, né? Muitas pessoas nessa crise estão afastadas dos seus pais, que são mais velhos, ou dos seus avós, que são idosos, por exemplo, para não correr o risco de passar uma doença para eles. E o dever está sendo cumprido. Então, a gente se afasta por amor. E quando a gente puder estar junto, a gente está junto de novo por amor. Isso é um exemplo de um dever a ser cumprido, tá? Eventualmente, esse dever, essa busca por cumprir Dharma, ela se transforma numa busca pela paz incondicional, vamos dizer assim, imutável, que é um estado de a gente abrir mão de toda expectativa. Isso é um pouco mais complexo de a gente entender, né? Mas quando a gente fala de impermanência na história ali do rei, né? Impermanência tem muito a ver com a gente observar nossas expectativas, né, e deixá-las ir embora. Então, a lei da impermanência, ela se aplica a todo momento na vida humana, quando as coisas que não são propósitos fixos são levadas embora num momento de dificuldade, de uma mudança externa, né? Então, a gente pode sempre observar, se algo foi levado embora da minha vida, ou se algo mudou, é porque aquilo não era permanente. Então, o meu dever, ele é algo que ele pode ser muito mais permanente do que a busca por uma experiência ou por um êxito temporário, tá? Se não tiver claro, ou tiverem dúvidas, podem ir mandando aí também, eu vou respondendo e a gente vai esclarecendo, tá? Então, o dever Dharma tende a trazer mais felicidade do que busca por êxito ou experiências. A gente não precisa ignorar nenhum desses, a gente pode buscar uma paz maior que prioriza o dever e que inclui êxito e experiências também no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Vamos olhar agora de novo o propósito, mesmo assunto, propósito falso versus propósito verdadeiro por um outro ângulo, tá? Eu trouxe um pouco de filosofia oriental ali, hindu,
E agora eu trouxe mais um pouquinho de filosofia oriental, dessa vez budista, tá? A Gênese Treinamentos não faz apologia a nenhuma religião específica, tá? A gente justamente faz um papel de conectar várias filosofias e várias disciplinas para que a gente possa estudar e clareando pontos da nossa vida, tá? Então, hoje eu trouxe algumas coisas mais orientais, em outros momentos eu vou trazer coisas mais ocidentais, falar mais de professores ocidentais, como Jesus Cristo, por exemplo, ou outros, né? A gente falou um pouquinho da Madre Teresa antes, que é uma professora ocidental que foi trabalhar no Oriente, né? Segundo Buda, as 8 preocupações mundanas são as seguintes, tá? A gente pode entender essas 8 preocupações mundanas como 8 propósitos falsos. Então, são 8 coisas que a gente acredita que a gente pode buscar, ou que a gente fica buscando a todo momento na nossa vida, e fica colocando como objetivos, como propósitos, e que na hora que muda alguma coisa externa, a gente sofre, porque são propósitos falsos, tá? Então, são preocupações que não estão alinhadas com um poder maior, não estão alinhadas com aquilo que é eterno, estão alinhadas com algo que é impermanente. Por isso que a gente sofre quando a gente coloca a nossa fé nelas. Esperança de fama e medo de insignificância. Então, a gente pode observar que a nossa mente, né, a mente humana, ela mora nos opostos, ela mora nos extremos. Quando a gente está em equilíbrio, a mente meio que silencia por uns momentos, né? Às vezes a gente consegue ver isso em meditação. Então, a mente ela sempre vai buscar, para ela existir, para que o nosso ego, a nossa parte de programação antiga, animal, que busca sobrevivência e busca estar certo a qualquer custo, para que o nosso ego sobreviva, ele vai sempre buscar ir para os extremos. Então, a gente vive uma busca por fama, por exemplo, onde eu quero ser famoso, quero ser reconhecido, né? E aí, no momento que eu não consigo isso, eu falo assim, não, então eu vou me desvencilhar de tudo e eu vou me afastar de qualquer busca por reconhecimento. Aí eu busco fugir de uma situação que poderia me trazer reconhecimento para eu não correr o risco de lidar com o medo da insignificância. Então, eu morro de medo de ser insignificante e para eu não ser insignificante, ou eu busco fama a qualquer custo, ou eu busco fugir da fama a qualquer custo. Eu vou para os extremos. Esperança de ganho e medo de perda. Mesma coisa. Por medo de perder, eu fico alimentando esperança de ganho, eu fico querendo ganhar, conquistar coisas a toda hora na minha vida. E quando eu não conquisto, eu sofro. Então, quando eu estou sofrendo por não ter conquistado alguma coisa na minha vida, não ter conquistado aquilo que eu queria, significa que eu estou colocando a minha fé, o meu propósito em algo impermanente de novo. Esperança de ganho traz sofrimento, medo de perda traz sofrimento. Esperança de felicidade e medo de sofrimento. Outro par que a gente vê aí na vida humana. A esperança de felicidade, ela é um propósito falso, porque a felicidade não está em algum lugar lá na frente. A gente não precisa ter esperança de ser feliz. A gente pode ser feliz aqui agora. Não precisa esperar o futuro para ser feliz. Então a gente pode buscar se conectar com a felicidade agora. E o medo de sofrimento, a gente também fica buscando fugir do sofrimento e por muitas vezes a gente acaba se apegando a prazeres impermanentes. Então, por medo de lidar com uma dor que eu estou sentindo, com o medo que eu estou sentindo, eu acabo buscando prazer a qualquer custo também. Prazer na comida, prazer em uma conquista temporária, prazer em um reconhecimento, o que quer que seja. E esperança de elogio e medo de crítica, também tem muito a ver com o nosso ego, né? A gente fica buscando reconhecimento e fica buscando fugir de críticas. Então, esses são alguns exemplos de propósitos falsos também, que a gente pode observar para a gente ficar mais atento, tá? Tem conexão também, que eu falei, né, com as polaridades, com as zonas que a gente passa. Então, a gente tende a ficar na zona de conforto, que é a zona azul, em relação a muitos assuntos da nossa vida, e quando a gente se frustra, a gente entra em crise, a gente vai para uma zona de saturação, por achar que a gente tem que mudar tudo da noite para o dia. Então, a gente fica fugindo de fama, por exemplo, com medo de não ser reconhecido, e a gente entra em crise por não estar colocando a nossa cara, né? Não estar se desafiando a fazer as coisas que a gente tem que fazer, que a gente sente que é o nosso dever, e a gente quer conquistar, aí a gente vai e começa a fazer todas as coisas que a gente sente que tem que fazer, só que começa a fazer com busca de reconhecimento. Então, por exemplo, eu não estou fazendo um papel profissional, não estou seguindo a minha vocação, tanto quanto eu gostaria, e aí eu entro numa zona de conforto de ficar fazendo sempre a mesma coisa no trabalho, e não buscar crescer, não buscar expandir. Com medo, às vezes, de me desafiar, com medo de correr o risco de ter uma perda, aqueles pontos que a gente viu no slide anterior, né? Medo de talvez ter uma perda, medo de sofrer, com medo de receber crítica, né?
Aí, de uma hora para outra, eu entro em crise, né? Ou eu vejo que as coisas não estão dando certo como eu gostaria, ou eu sou demitido porque eu fiquei na zona de conforto, ou algo do tipo. E aí eu falo, agora eu vou mudar tudo, do 8 para 80. E aí eu tento mudar tudo do 8 para 80 e eu começo a cair numa zona de saturação, a zona amarelinha ali. Nessa zona de saturação eu tendo a buscar fama a qualquer custo, ganho a qualquer custo, projeto a minha felicidade em ganhos externos e fico esperando elogios. Só para conectar um pouquinho com o slide anterior, a gente entender também essa dinâmica da nossa mente de 8 e 80. Esse é o padrão da mente humana e a gente não precisa odiar a nossa mente, odiar o nosso ego, que é um sinônimo de mente, por estar buscando a toda hora 880. A gente pode simplesmente observar essa tendência, observar quando que a gente está no 8, quando que a gente está no 80, quando que a nossa mente está buscando o extremo, está buscando reconhecimento, elogios, etc. E simplesmente amar a nossa mente por ser da forma que ela é e usar ela como uma ferramenta, e não como uma rainha, vamos dizer assim, da nossa consciência. Então, a consciência é o que está por trás da mente e que observa a mente. A gente não é a nossa mente. É importante a gente lembrar disso. 3 níveis de propósito, para a gente, de novo, olhar o mesmo assunto por um outro ângulo e a gente conectar mais alguns pontos, tá? Depois eu vou trazer mais alguns exemplos práticos também. Aqui nesse slide também, em seguida, já trago alguns exemplos práticos. Para a gente ter um propósito cada vez mais imutável, mesmo diante de crises e cada vez mais inabalável, uma coisa interessante que a gente pode fazer é juntar esses 3 níveis, tanto o nível do eu, como o nível do nós, como o nível do todos nós. Então, a gente pode acordar num determinado dia e estar super empolgado para conquistar alguma coisa para nós mesmos. A gente pode buscar isso, né, como um propósito do eu. Então, eu quero ser uma pessoa melhor hoje, ou eu quero amar mais, ou ser mais compassivo, eu quero conquistar alguma coisa para mim, eu desenvolver uma determinada qualidade de ser, tá? Eu também posso buscar um propósito do nós, que é um propósito que vai englobar eu e mais algumas outras pessoas. Então, por exemplo, eu e a minha família, ou eu e as pessoas que moram comigo, ou eu e a minha equipe, né? Ou eu e as pessoas que são de algum grupo que eu faço parte, que são importantes para mim, pessoas que caminham junto comigo. Então, eu posso buscar algo para o nós. Então, que nós possamos evoluir juntos, que nós possamos desenvolver alguma coisa juntos, tá? E eu também posso colocar um propósito que envolva todos nós, que envolva a humanidade. Então, que envolva que toda a humanidade possa superar suas limitações junto, que toda a humanidade possa desenvolver consciência junto, tá? E não significa que eu preciso falar com a humanidade inteira para combinar esse propósito, né? Eu posso ter algo que eu faço todos os dias, um alinhamento de ser, um propósito, que eu crio uma ação de contribuir com o todo. Então, eu não preciso necessariamente comunicar a todas as pessoas o propósito do nós ou do todos nós. Eu posso ter um propósito que ele vai trazer vamos dizer assim, uma recompensa, né, de certa forma para mim, né, de qualidade de ser. Eu posso ter um propósito que vai contribuir, por exemplo, com a minha família, eu nem preciso falar para eles disso, eu simplesmente faço o que eu tenho que fazer. Eu posso ter um propósito que vai contribuir com a humanidade inteira, direto ou indiretamente, tá? Trouxe alguns exemplos aqui genéricos para a gente conseguir encaixar, cada um encaixar no seu dia a dia, mas que vão nos dar uma ideia, tá? Propósitos de eu, tá? Propósitos do eu. Em termos de ação, o que eu posso fazer que pode ser um propósito de eu? Fazer aquilo que me faz bem. Então, quando eu faço algo que eu sinto que me faz bem, que eu faço de coração, aquele tipo de atividade, muitas vezes, que quando eu faço, eu perco a noção do tempo, e que eu sinto que, tipo, sei lá, parece que nem sou eu que estou fazendo. Parece que as coisas só vão e vão fluindo, e eu perco a noção do tempo, às vezes o tempo passa rápido demais, ou o contrário também, às vezes parece que eu fiquei horas às vezes parece que eu fiquei horas e foram só alguns minutos, ou o contrário, né? Esse tipo de atividade, né, que nos coloca num estado de flow, segundo a psicologia positiva, né, esse estado de concentração focada, aquilo que nos faz realmente bem é algo que a gente pode praticar como um propósito de ação do eu. Como um propósito de não ação, né, um propósito yin, né, trazendo mais um conceito oriental aí de yin yang, do taoísmo, um propósito de não ação do eu pode ser cortar aquilo que me faz mal, ou diminuir gradativamente aquilo que me faz mal. Então, eu posso ter um propósito maior de vida e eu posso ter propósitos menores também, que eu coloco a cada dia, de hoje eu vou fazer algo que eu amo e eu vou reduzir algo que está me fazendo mal também, um hábito que está me fazendo mal, seja ele alimentar, seja um hábito de reclamar,
seja um hábito de criticar ou julgar as outras pessoas, assim por diante, tá? No nós, um propósito muito possível, né, uma forma de manifestar o seu propósito do nós, muito possível, em termos de ação, é o trabalho. Então, a gente pode trabalhar para dar uma vida boa para as pessoas que moram com a gente, né? Ou a gente pode trabalhar para cumprir um propósito de desenvolver a nós mesmos e a nossa equipe, por exemplo, né? E um propósito acolhedor, um propósito mais de energia mais yin, mais energia mais feminina, que não necessariamente é homem ou mulher, né, mas uma energia de acolhimento. No nós pode ser cuidado. Então, dentro de uma família, por exemplo, eu posso manifestar o meu propósito do nós trabalhando para poder ter uma condição financeira ok, né, que vai trazer, ou boa, que vai trazer as coisas que a minha família precisa, né, para sobreviver, para ter uma vida legal, e eu posso, ao mesmo tempo, manifestar um propósito de cuidar das pessoas ali. No todos nós, eu posso manifestar um propósito de ação através de serviço altruísta, por exemplo, e eu posso manifestar um propósito de inação ou de acolhimento através de expansão da consciência. Eu posso, por exemplo, buscar expandir a minha consciência, e isso indiretamente vai contribuir com a humanidade toda. Quando a gente expande a nossa consciência individual, a gente expande a nossa consciência planetária também. Então, não necessariamente a gente está num momento de crise, a gente precisa sair ajudando as pessoas de forma ativa, se a gente não tem uma habilidade específica que está sendo usada agora. A gente pode simplesmente ficar em casa orando pelas pessoas, ou para a crise, que todos aprendam o máximo possível nessa crise, desenvolvam o máximo de sabedoria, ou a gente pode ficar em casa meditando, ou a gente pode ficar em casa buscando ser uma pessoa melhor. Isso vai expandir a nossa consciência, e sempre que a gente expande a consciência individual, a consciência do todo também expande. Para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro esse livro aqui, tá? Do Dr. David Hawkins, que é o Deixar Ir. Ou o Poder versus Força, que é um que está ali atrás, aquele branco e preto, que está ali também, Dr. David Hawkins, que é um referencial teórico que a gente passa bastante aqui. Então, eu trouxe aqui, quis trazer algumas formas, tá? Para a gente observar algumas formas de manifestar o nosso propósito, tá? São só formas, a gente pode buscar N outras formas também. Aqui são só algumas sugestões para a gente começar a ter um pouco mais de clareza. A gente junta propósitos de eu fazer o que eu amo, ao mesmo tempo, e cortar o que me faz mal, ao mesmo tempo eu trabalhar e cuidar para aqueles que dependem de mim ou que eu posso influenciar, né? Que estão junto comigo na caminhada. E, ao mesmo tempo, eu servir o mundo e buscar expandir minha consciência, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer uma realização muito mais profunda. E tem um porquê, enfrenta qualquer como. Então, o propósito, ele tem muita relação com o porquê. Ele é um motivo central que está por trás das coisas que a gente faz, que nos dá uma motivação para seguir em frente, tá? O Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra que ele era judeu e ele foi preso nos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra. E ele viu inúmeras pessoas morrerem, né? Outras pessoas também, judias, né? Morrendo nos campos de concentração. E ele relata num livro dele, chama Em Busca de Sentido, o livro do Viktor Frankl. Ele relata num livro dele que era muito claro ver as pessoas perdendo a motivação de viver. Então, eles conseguiam, entre as pessoas que estavam lá no campo, né, de concentração, eles conseguiam dizer quando que alguém estava prestes a morrer, porque eles percebiam que aquela pessoa tinha desistido de viver. Então, ele relata isso, que as pessoas morriam quando elas desistiam de viver. E aí acontecia um evento externo, que a pessoa era, por exemplo, ia, por exemplo, para a câmara de gás, né? E, curiosamente, isso às vezes é um pouco difícil de a gente entender, mas ele relata que as pessoas que tinham uma motivação muito, muito, muito forte para continuar vivendo, quando elas eram levadas, por exemplo, iam ser levadas para a câmara de gás ou algo do tipo, acontecia alguma coisa que fazia com que elas não fossem levadas até lá. E elas sobreviviam, e foi o que aconteceu com ele. Então, algumas vezes ele estava prestes a morrer e ele era transferido para um outro campo, por exemplo. Ou colocavam ele dentro de um transporte, levavam ele para outro lugar, ou confundiam ele com alguma outra pessoa e mandavam ele para um outro lugar. Então, é umas coisas meio que parecem meio coincidências, mas que também tem muito a ver com um alinhamento interno que ele tinha de ter um porquê muito forte. Ele no caso dele, ele queria observar o comportamento humano e sair daquela condição e, como psiquiatra, ajudar pessoas que tinham passado por traumas muito profundos, né? Então, esse foi o porquê dele e, na intenção de ajudar outras pessoas, ele conseguiu sobreviver também.
Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, por mais adverso que seja isso, e talvez nesse momento a gente esteja vendo um pouco disso também, né? O porquê é um bom parâmetro para a gente ter também, então, como um sinônimo de propósito. E aqui eu trouxe uma ferramenta que é chamada de Círculo de Ouro, que nos ajuda também a entender o nosso verdadeiro propósito. E a gente tem um pouco mais de clareza do que são propósitos impermanentes ou falsos e do que são propósitos permanentes, tá? Então, muitas vezes o que a gente tem como propósito na nossa vida são coisas que não são um porquê verdadeiro, não são um porquê profundo, são um como ou um quê. Então, o porquê é algo lá embaixo, lá dentro, lá profundo mesmo, que é um propósito, uma motivação, um significado, um motivo para agir, um motivo para ação. Então, no caso do Viktor Frankl, era ele poder aliviar o sofrimento de outras pessoas, né? Ele poder, como psiquiatra, superar aquilo para ajudar outras pessoas. Para outras pessoas que ele relata no campo de concentração, era poder ver a família de novo. Então, tinha pessoas que tinham um quê extremamente forte de eu vou viver para ver minha família de novo. E essas pessoas, de uma forma ou de outra, acabavam sobrevivendo ali. O livro dele é muito legal, tá? A Michelle ali tá comentando, Em Busca de Sentido, tá? Para quem quiser. É bem bacana mesmo. Então, esse é o porquê, tá? Aí, depois que a gente tem um porquê definido, né, o que a gente investiga o nosso porquê, a gente pode pensar no como, que é o estilo de vida. Então, se eu tenho um porquê que é ver minha família de novo, ou aliviar o sofrimento de outras pessoas, ou compreender determinada coisa, expandir minha consciência, ou ajudar o mundo da forma que for, eu posso começar a criar um estilo de vida, onde eu vou desenvolver vários hábitos, várias formas de agir e de ser, condizentes com o meu porquê. E aí, por fim, chega o quê? Que é aquilo que eu faço de fato, né? As ações específicas que eu faço no dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente deixar um pouquinho mais claro. Por quê? Um exemplo de porquê, tá? Servir a Deus com meus talentos e habilidades. Esse pode ser um motivo central, esse pode ser um propósito central, tá? Um propósito permanente, eterno. Então, observa que esse propósito, como eu falei, ele não depende de nada externo, tá? Esse é um verdadeiro porquê. É um porquê que não depende de nada externo. Então, servir ao divino, servir à vida, servir ao mundo, né? Com meus talentos e habilidades, não depende de condições externas. Eu posso perder habilidades, eu posso ganhar novas habilidades, eu posso, talvez, descobrir um novo talento, posso perder condição de aplicar tal habilidade, mas tudo bem, mas eu sempre vou ter a condição de servir com aquilo que eu tenho disponível de talento, e se eu não enxergar nenhum talento, eu posso continuar investigando meus talentos e assim por diante. Como fazer isso? Aí, dentro de um mesmo porquê, a gente pode ter inúmeras pessoas, às vezes bilhões de pessoas com o mesmo porquê, de, por exemplo, servir a um poder maior, né? Servir ao divino, servir à humanidade, né? Só que cada pessoa vai ter o seu como, de acordo com aquilo que ela tem de vivência, de acordo com a visão que ela tem de mundo, as crenças dela e assim por diante. Então, um exemplo de como usar meu gosto por estudos e desafios para aprender a diminuir o meu sofrimento e ser mais feliz, ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Esse é um exemplo de como. Olha como o como ainda não diz o que vai ser feito. Ele não diz o que vai ser feito. O porquê ele fala zero sobre ações, ele fala sobre o motivo. O motivo é servir a Deus. O como, ele começa a desenhar um pouco o estilo de vida. Então é um estilo de vida de estudo, de desafios, de autodesafios, é um estilo de vida onde se busca diminuir o sofrimento, onde se busca aumentar a felicidade, onde se busca ajudar os outros. Legal. Agora, o que vai ser feito de prático, né? Aí sim a gente vem para o mundo prático, né? Traduzir o que aprendo em conteúdos e práticas e compartilhar com outros. Então, eu compartilhei um pouquinho, talvez, do que seja o meu propósito, para vocês terem um exemplo de como fazer essa ferramenta também. Quem quiser fazer o seu porquê, como e o que, é uma ferramenta bem interessante também e que eu recomendo fazer. Ela esclarece bastante coisa. Macro propósito, então, é o nosso porquê. Eu vou convidar vocês, independente de fazerem essa ferramenta em outro momento ou não, eu vou convidar vocês a escreverem o porquê de vocês. Então, macro propósito ou porquê, como eu falei, é a força motriz dos nossos objetivos. É o motivo que está por trás de tudo que a gente faz. É o motivo que está por trás do nosso estilo de vida, né, da forma que a gente vive. Então, não importa qual é a meta específica, o objetivo específico, a conquista específica que a gente quer, ele pode ser enraizado, né, e sustentado por um porquê forte. A gente pode chamar de porquê, ou de macro propósito, ou de propósito maior, né?
Eu vou convidar vocês a escreverem, então vou pedir para vocês, quem quiser, obviamente, né, escrever rapidamente o primeiro propósito, o primeiro porquê que vier na cabeça de vocês. Pode ser em 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, tá? De forma bem breve mesmo, para que a gente tenha uma primeira versão. Depois, esse propósito ele é de vocês, então vocês podem mudar ele quanto quiserem, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos também, vocês têm na tela alguns exemplos ali, de como vocês podem formatar um pouquinho esse macro propósito, né? Esse porquê de vocês. Então, exemplos. Ser bondoso comigo mesmo e com tudo que existe. Isso não depende nada de circunstâncias externas. Observa isso de novo, tá? Porque ele não depende do externo, ele é só interno. Ter uma dedicação incansável para aliviar o meu sofrimento e o sofrimento dos outros. Servir a Deus acima de tudo. Agradecer tudo que acontece, eu entendendo ou não. Aceitar o que é sem esperar que mude, dando o meu melhor. Alinhar minha vontade à vontade divina. Então, a gente trouxe uns exemplos aqui, que talvez até tenham um toque mais espiritual, vamos dizer assim, mas façam do jeito de vocês, o que fizer sentido para vocês, tá? A ideia é que o porquê seja incondicional, seja algo que a gente pratica para nós mesmos e que não depende do contexto, tá? Ele pode ser praticado na crise ou fora da crise. Ele pode ser praticado quando a gente está sozinho, ele pode ser praticado em diversos contextos diferentes, tá? Se alguém quiser escrever no chat o seu porquê, pode escrever também, tá? A gente também vai gostar de saber. E se quiserem guardar para vocês, também guardem para vocês. Fiquem bem à vontade. Nós mudamos o mundo não por aquilo que falamos ou fazemos, mas como uma consequência do que nos tornamos. Então, em última instância, na verdade, o propósito ele não precisa estar conectado àquilo que a gente vai fazer de fato, tá? Ele é muito mais, muitas vezes, um estilo de ser e uma qualidade de ser que a gente quer desenvolver do que ações práticas. As ações práticas são o quê, né? Aquilo que a gente vai fazer. E o propósito maior, ele está muito mais ligado àquilo que a gente quer se tornar. Então, esse é o Dr. David Hawkins, que eu falei do livro Deixar Ir. Ele é o nosso patrono, vamos dizer assim, da Gênesis Treinamentos. E ele fala muito de consciência. Então, toda vez, como eu falei, toda vez que a gente expande a nossa consciência individual, isso expande a consciência coletiva também. Quando a gente se torna melhor, a gente torna o mundo melhor também, independente de a gente fazer coisas práticas ou não. O Dr. Hawkins, ele tinha uma frase que, inclusive, faz muito sentido para esse momento, só que ele falou isso há muitas décadas já, que é, quer mudar o mundo? Fique em casa. Por que isso? Porque ele dizia que muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente precisa ir para a África ajudar criancinhas que estão em situação de risco, né? Ou pessoas que estão passando fome. A gente precisa salvar o mundo, né? Então a gente entra muitas vezes numa ilusão de alimentar esse arquétipo de salvador, que na verdade é uma intenção de orgulho. Nossa, eu vou salvar o mundo, eu sou mais importante que os outros, eu sou melhor do que as outras pessoas, e por isso eu vou salvar o mundo precisa que eu o salve. E o mundo não precisa que a gente salve ele, o mundo é perfeito do jeito que a gente é, independente de a gente entender o que a gente está passando ou não. Não é porque a gente está passando por uma crise que a gente não compreende que o mundo está imperfeito, que tem algo de errado no mundo. Porque tem um monte de pessoas que estão passando por uma crise e que estão compreendendo a crise. E pessoas que estão vivendo um propósito, e talvez algumas estão sofrendo mais, outras estão sofrendo menos, né? O propósito também não é permanente, a gente pode a todo momento estar alimentando ele, né? Então a gente pode a todo momento estar refletindo sobre, será que nesse momento eu estou colocando a minha fé, a minha crença de felicidade, o meu propósito em algo permanente ou em algo eterno? Eu estou colocando em algo incondicional, como dar o meu melhor, ou eu estou colocando em ter dinheiro, em ter saúde, em ficar de bem com tal pessoa, em conseguir ir para o meu trabalho, em conseguir ser produtivo em casa, em conseguir manter a minha dieta na quarentena? Sempre que a gente coloca o nosso propósito, a nossa fé em algo que varia com o contexto, em algo que é impermanente, a gente sofre. Seja agora ou seja mais para frente. Então, na verdade, a crise, o sofrimento que vem com a crise é um convite para a gente observar onde é que a gente está colocando a nossa fé, o nosso propósito. Se a gente está colocando a nossa fé em um propósito verdadeiro, que é imutável, que é eterno, ou se a gente está colocando a nossa fé em algo que é passageiro e que mais cedo ou mais tarde vai nos fazer sofrer. Então, talvez essa seja a reflexão central que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Aqui é a frase do Dr. Hawkins. Gente, é isso. A aula de hoje, em termos de conteúdo, ela não é muito longa, tá? A gente vai agora para o sorteio. Eu vou pedir a ajuda da Tamara também.
para a gente fazer sorteio do curso online Como Encontrar Seu Propósito. Então, ao longo dessa semana, para quem chegou ao longo do que a gente foi vendo essa semana, né, a gente convidou vocês para participarem de um desafio online no Instagram. Quem não segue ainda nosso Instagram, pode seguir lá, genese.treinamentos, tá? E a gente postou um desafio por dia, onde vocês podiam fazer pequenos desafios dentro de casa, né, dentro da quarentena aí, para alinhar o propósito de vida. Quem participou dos 7 desafios tem 7 vezes o seu nome na lista aí, no sorteio, tá? Na nossa urna aqui, no nosso saquinho para ser sorteado. Quem participou de 3 desafios tem 3 vezes o seu nome. Quem participou do desafio tem 1 vez o seu nome e assim por diante, tá? Pessoal, vão mandando dúvidas aí, perguntas também, tá? Sobre os conteúdos, se ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês tenham, depois a gente volta nelas também, tá? Eu vou finalizar o sorteio e vocês podem ir acompanhando e deixando também perguntas se quiserem, ou deixando comentários ou percepções de vocês também e o que vocês pensam também sobre o propósito de vida. Então eu vou fazer aqui o primeiro sorteio. A gente está aqui com a nossa urna super chique, né? A aula de hoje é digital, mas a urna é totalmente analógica. Eu vou sortear o número da primeira pessoa que vai ganhar um acesso ao curso online Como Encontrar Seu Propósito, Primeiros Passos, tá? O curso é um curso gravado. Deixa eu ver se eu estou com a aba dele aqui aberta, para eu poder também mostrar para vocês um pouquinho do curso. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Um pouquinho do curso, para vocês poderem ver também um pouco de como é dentro dele a plataforma e tudo mais. Aliás, acho que eu não vou conseguir mostrar agora a plataforma dele. Basicamente, a gente tem um módulo de introdução, tá? Um módulo prévio de como funciona o curso. O link curso propósito, né? Curso propósito. A gente tem um módulo de como funciona o curso, tá? Depois a gente tem um módulo de introdução, a gente vai investigar propósitos falsos, mitos sobre propósito e o que é propósito também de fato. Depois a gente tem um módulo de aprofundamento. Desculpa, ainda no módulo de introdução, a gente vai ver a estrela do propósito. Então, a gente vai ver sub-áreas que fazem parte do propósito de vida. E aí, como praticá-las também no dia a dia, tá? Depois disso, a gente vai ver aprofundamentos. Então, a gente começa a ter ferramentas práticas também para a gente fazer exercícios que vão clarear um pouquinho mais o nosso propósito de vida, tá? E depois disso, a gente vai para a parte prática em si, onde a gente vai praticar mudanças de hábitos que nos conectam com o nosso propósito. Então, na parte de ferramentas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que chama Razão de Ser, em 2 partes, é bem legal. Então, tem a aula de explicação da ferramenta, aí tem a primeira parte em ferramenta, vocês baixam, fazem exercício, aí depois tem a parte 2, a explicação da segunda parte da ferramenta, faz a segunda parte do exercício, a gente volta, faz a reflexão da ferramenta, depois a gente vê uma segunda ferramenta, um outro exercício, faz a análise do exercício. Tudo isso para a gente fazer exercícios práticos no curso e, ao mesmo tempo, clareando um pouco do nosso propósito de vida, tá? Eu estou aqui com a página do curso, eu vou ver se eu consigo... eu não vou conseguir, desculpa, não vou conseguir compartilhar com vocês, porque eu já estou com a tela compartilhada aqui em outra aba. Mas aí depois eu passo o link para vocês, e vocês podem olhar a tela do curso também. Então eu vou passar o link para vocês depois, onde tem todos os detalhes lá, onde tem os nomes de todas as aulas, tá? E aí vocês podem ver direitinho e tudo mais, tirar dúvidas lá também, tem o textinho de explicação do curso em mais detalhes. E vamos ao sorteio, que é o que interessa. Então, vou sortear aqui uma das pessoas que participou do desafio e que vai ganhar um acesso gratuito ao curso. Júlia Seibert, ou Seibert, não sei o teu sobrenome, Júlia, mas a Júlia participou aí de vários desafios e ganhou, acaba de ganhar aí, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Deixa eu ver se dá para ver. A Júlia acaba de ganhar aí um acesso gratuito ao curso online Como Encontrar Seu Propósito, Primeiros Passos. E a gente vai ter um segundo sorteio, como eu falei para vocês, que é um sorteio para quem está aqui hoje. Eu vou pedir para vocês comentarem quero, ou eu quero, para quem está aqui hoje e quer concorrer a uma segunda vaga gratuita também do curso, e concorrer a
assistir aí as aulas e ter as ferramentas e ter os autodesafios. A gente tem 1 mês de prática de autodesafios dentro do curso, mais 2 ferramentas e mais 2 horas e meias de aulas gravadas, tá? Em vídeos gravados, tá? Quem quiser concorrer também a essa aula, quem quiser concorrer a esse segundo sorteio gratuito do curso, escreve "eu quero" aqui, e aí eu sorteio entre vocês, entre as pessoas que estão aqui, uma segunda vaga, tá? O Léo Dana comentou aí, acordo sobre como as pessoas estão propagando uma crise. Na verdade, nem quis entrar nesse mérito, né, se a gente está em crise ou não, né? Acho que é um pouco pessoal também, né? A gente vê pessoas em crise, pessoas que não estão em crise, né? Negócios que estão em crise, negócios que não estão em crise, né? Eu acho que uma reflexão que a gente pode trazer, né? Se eu estou experienciando algum tipo de crise, algum tipo de sofrimento, qual que era a minha expectativa? Talvez eu falei bastante de colocar essa fé, né? No sentido de crença de felicidade, colocar em algo impermanente. Mas um sinônimo disso é expectativa. Então, a nossa crença de felicidade, a nossa expectativa, onde é que eu estou colocando a minha expectativa? Será que eu coloquei a minha expectativa em algo impermanente? Então, se eu estou sofrendo na crise, eu coloquei a expectativa em algo permanente. Eu, Rafael, estou sofrendo em relação a determinadas áreas da minha vida na crise. E eu percebo que são as áreas que eu coloquei mais expectativa. Então, as áreas que eu tinha mais expectativa de que as coisas fossem de uma determinada forma, no ano de 2020, que fossem se desdobrar nos próximos meses de uma determinada forma, são as áreas que estão me trazendo um sofrimento que eu estou tendo que observar e aprender muito com elas. As áreas onde não existia expectativa, onde, tipo, o que a vida me trouxer eu aceito e eu vou me adaptar, não existe sofrimento. Então, a gente pode observar isso na nossa vida, né? Como existem áreas e assuntos na nossa vida que estão trazendo sofrimento, outros que não estão. Aqueles que não estão trazendo sofrimento, muito provavelmente porque a gente não alimentou expectativas irreais. E aqueles que estão trazendo sofrimento é porque a gente se apegou a expectativas de eu vou ganhar tanto esse ano no meu negócio, ou eu vou crescer e ter uma promoção, e agora a gente não sabe o que vai acontecer lá na minha empresa, ou eu vou ter que estar sempre perto de tais pessoas e agora eu tenho que estar longe, né? Ou eu vou estar sempre dentro da minha dieta, dentro do meu programa alimentar, e aí na quarentena ficou difícil, porque eu fiquei entediado e comecei a comer demais. Então, isso começa a gente começa a ver onde é que estavam as nossas expectativas. Acho que é uma reflexão válida que a gente pode fazer. Pessoal comentando, eu quero, temos os nomes para sortear? Temos últimos minutos para botar aí. Eu vou dar mais um minutinho, então, para vocês colocarem aí, eu quero, para quem quiser ser sorteado. Acho que o pessoal que está mais afim de ser sorteado já colocou. Expectativa grande sempre gera grande frustração, exatamente, né? Tem uma frase que diz que expectativa é a mãe do sofrimento. Então, expectativa, como a gente viu, expectativa de felicidade também traz sofrimento, né? A gente esperar que tem algo lá na frente, algo externo que vai nos trazer mais feliz, né? O que eu vou ser feliz lá e depois. O Dr. Hawkins tem uma frase também que fala isso. Se você não é feliz aqui agora, você não será feliz lá e depois. Porque esse lá e depois é só um lugar que a gente está criando mentalmente, né? Também uma expectativa nova. Vamos lá, então, né? Vamos para o sorteio da segunda vaga. Aqui com o saquinho de quem comentou, eu quero. É bom que tem menos gente aqui, então vocês têm mais chance de ganhar do que no saquinho anterior. Deixa eu fazer para a câmera, né? Para todo mundo ver aqui. Tirar um nomezinho aqui, papelzinho. E deixa eu ver qual o nome que aparece aí. Simone Stephanie. Simone, então, levou um acesso gratuito ao curso Como Encontrar Seu Propósito, Primeiros Passos. Parabéns à Júlia, parabéns a Simone. E eu quero passar para vocês, então, para vocês não ficarem tristes também, a gente preparou uma condição bem especial, bem acessível mesmo, para quem tiver interesse também em saber mais sobre o curso. A gente vai passar aqui a página para vocês olharem depois e saber um pouquinho mais, tá? Então, esse curso online, ele tem 17 aulas, tá? Videoaulas, com 2 horas e meia de duração no total. Mais 2 ferramentas que levam em torno de 1 hora para fazer, mais autodesafios que a gente pode praticar durante um mês. A gente vai dar alguns bônus, tá? Então,
esse curso online, ele tem um valor original, que a gente vai fazer um desconto aqui, e a gente também decidiu, para quem está aqui hoje e para quem participou do desafio, dar alguns bônus, tá? Então, 3 tipos de pessoas podem aproveitar essa condição especial. Quem participou do desafio do Instagram ao longo dessa semana, quem está assistindo essa aula e quem é aluno ou ex-aluno da Gênese, tá? Então, a gente, além do curso online, a gente colocou aqui um bônus, que é o workshop Propósito Profissional, com duração de 1h30, uma gravação em áudio, mais o PDF com os slides. Esse workshop foi um workshop que a gente fez para a Prefeitura de Caxias do Sul, foi bem legal, foi na Semana do Servidor do ano de 2019. Foi um workshop bem bacana, duração média de 1h30, deu acho que 1h28, 1h38, algo assim. E a gente gravou o áudio, tá? E a gente vai disponibilizar para vocês, para quem adquiriu o curso também, o áudio da aula, tá? E junto com o PDF com os slides, tá? Então tem o PDF para ir acompanhando e dá para escutar o áudio acompanhando os slides no PDF, tá? Além do workshop do curso, a gente tem também um outro bônus, que é a aula de propósito de vida do Coaching Group. Então, o Coaching Group foi um treinamento que a gente fez em dezembro do ano passado, tá? Essa aula tem 2h30 de duração, ela está dividida em 2 partes, 2 áudios também, e aí tem os áudios mais o PDF da aula também para acompanhar, e isso vai também como um bônus, tá? É uma aula bem rica, e essa aula especificamente, a aula de workshop de propósito profissional, ela nos ajuda bastante a enxergar como que a gente pode desdobrar o nosso propósito em algo prático no dia a dia. E a aula de propósito de vida, ela também ajuda nisso bastante e em diferentes áreas da vida. Então, ela ajuda a gente a pegar o nosso propósito central, que é imutável, que é algo incondicional interno, e desdobrar isso em metas e objetivos externos, bem concretos, bem factíveis, tá? Para que a gente possa ter um propósito incondicional interno, tá? Que é um porquê que não muda, mas que a gente possa ir adaptando ele para metas e objetivos bem concretos, tá? Para que a gente tenha também conquistas no mundo externo, tá? Então, a gente também vai disponibilizar, e a gente vai disponibilizar também a gravação em áudio mais PDF da palestra 5 Pilares da Felicidade, com duração de 1 hora, onde a gente fala dos 5 principais pilares da felicidade, segundo a Universidade de Harvard, tá? Então, tem uma disciplina na Universidade de Harvard, que é a disciplina de Psicologia Positiva, que é uma área que eu também me especializo. Essa disciplina, em Harvard, ela é a disciplina mais disputada. Entre todas as matérias de todos os cursos de Harvard, essa disciplina é a mais disputada pelos alunos, tá? Para ingressar. Ela é mega disputada. E o autor dessa disciplina, o professor dessa disciplina, o Tal Ben-Shahar, ele trabalha 5 pilares, tá? E nessa palestra a gente passou quais que são esses 5 pilares também. Tem gente que está aqui, talvez tenha até participado da palestra, e vai ter também disponível aí, excepcionalmente, a gravação também, caso queira adquirir. O preço original do curso é R$ 197. O workshop ele não está disponível para compra, então se quiser comprar a gente não vende, porque ele foi um evento interno, tá? Então vai ser disponibilizado exclusivamente aqui nessa oferta, para quem foi sorteado, para quem quiser comprar o curso. A aula de propósito de vida, ela não está sendo vendida separadamente também, mas dentro do curso, para quem fez o curso completo, esse treinamento completo, ela teve um valor equivalente a R$ 86, que foi um valor proporcional por aula, tá? Então, ela custaria R$ 86. A palestra 5 Pilares da Felicidade, ela foi uma palestra gratuita, tá? Mas a gente gravou ela e ela não está disponível para compra. Então, quem foi lá assistiu, quem perdeu, mas a gente está disponibilizando nesse acordo aqui, tá? Nessa condição especial. Investimento para participantes dessa aula e do desafio do Instagram é de R$ 29. Então, para quem quiser aproveitar essa oportunidade de estudar um pouquinho na quarentena aí que nos resta, né? Na maioria das áreas aí das indústrias e segmentos, a gente teve uma extensão de quarentena para mais algumas semanas, a gente não sabe até quando vai. A gente quis trazer essa condição especial justamente por isso, de R$ 29, mais barato que um livro, né? A maioria dos livros aí custa 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos. Onde vocês vão poder levar por R$ 29 o curso online, mais workshop, né? Mais aula de propósito de vida, mais palestra, tudo isso por um valor que é, na verdade, um valor simbólico. Como é que faz para acessar e aproveitar essa oferta? Acessa o link genesetreinamentos.com/curso-propósito. Lá vocês têm a página. A Tamara está mandando o link, tá, para vocês nos comentários, provavelmente. Então, vocês podem acessar essa página e lá vocês têm descrição também do curso e das aulas do curso, tá? E vocês podem ver os benefícios que a gente
listou ali que vocês vão ter concurso também. Lá na parte de adquirir o curso, vai ter um botão de comprar o curso, e aí vocês podem clicar lá em comprar o curso, e aí em algum lugar vai aparecer uma frase que diz possui cupom de desconto. Aí você clica nessa frase e insere o cupom oferta. Então pode ir lá na página do curso, genesetreinamentos.com/curso-propósito, o link está nos comentários, a Tamara colocou ali, se eu não me engano, não sei como é que eu vejo aqui, mas o link está em algum lugar na tela aí para vocês. Vocês podem clicar nesse link, acessar lá o curso, clicar em comprar o curso, e aí em algum lugarzinho ali embaixo nessa tela vai ter possui um cupom de desconto, uma frasezinha que está meio pequenininha, até vocês clicam ali e coloquem oferta, tá? Dúvidas sobre o curso ou dúvidas sobre o conteúdo de hoje também podem perguntar e a gente vai respondendo aqui. Deixar aqui uns minutinhos para vocês irem acessando. Para quem já conseguiu acessar ou para quem também já aproveitou o conteúdo, quiser sair, fica à vontade, pode descansar. Para quem tiver perguntas ou comentários, pode mandar pergunta, a gente vai trocando aqui. Eu vou deixar aqui o passo a passo na tela também, se alguém queira consultar. No mais, queria agradecer vocês pela participação aqui hoje, né? A gente divulgou meio em cima da hora essa aula, então fico feliz que quem está aqui presente conseguiu participar. Repete os ganhadores. A Michelle pediu. Sim, foi a Júlia e a Simone, tá? A Júlia Seibert, é isso, né? E a Simone Stefani. Eu erro muito os sobrenomes de vocês, me desculpem. Foi a Júlia e a Simone, tá? A Simone, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. A Simone comentou, Rafa, por que é tão difícil de definir um propósito? Até mesmo nessa ferramenta fica difícil. O propósito ele é meio subjetivo, né? Então, principalmente para quem tem uma mente mais objetiva, como é o caso, no caso eu sei que a Simone é engenheira, né? E tem uma capacidade analítica muito grande, né? Mas tem outras pessoas aqui que estão presentes também, que eu conheço, e tem uma mente, um perfil comportamental, né? Mais analítico, né? Mais objetivo, né? E a gente, quando tem um perfil comportamental mais objetivo, mais analítico, mais planejador, a gente tende a ter mais dificuldade de definir coisas subjetivas, como o propósito de vida. Então, às vezes a pessoa tem mais facilidade em colocar metas claras, né? Eu quero ganhar X mil por mês, e aí eu tenho que quebrar, eu tenho uma meta anual de ganhos, eu vou quebrar isso em meses, aí eu preciso fechar tantos trabalhos de tanto, ou eu vou perder X quilos, então dá tantos por mês. A gente tende a ir construindo isso de uma forma meio objetiva, né? E às vezes a gente não tem essa capacidade subjetiva. Isso talvez seja um dos motivos que a gente tem a dificuldade de definir um propósito, né? E na minha visão, também muito porque a gente não fala muito sobre esse assunto. Hoje em dia até se fala bastante sobre propósito, mas a gente não fala muito sobre o que não é propósito, talvez, né? E a gente tende a achar que propósito é meta, ou é objetivo, né? E são coisas diferentes. Então, o propósito é uma intenção que a gente mantém de vida, vamos dizer assim, né? Uma intenção de ser, de como eu quero ser no mundo, né? Todos os dias. E aí, depois, dentro disso, a gente vai ter, sim, objetivos específicos, e dentro desses objetivos, metas ainda mais específicas, né? Então, a gente pode olhar para o propósito de várias formas, tá? Ali no curso, por exemplo, a gente colocou, a gente falou um pouquinho da ferramenta do Círculo de Ouro, que é essa que eu passei um pouquinho ali. Aí a gente tem uma outra ferramenta que é a Razão de Ser, que olha para o propósito de uma outra forma. Aí a gente tem uma outra ferramenta de storytelling que olha de uma outra forma, para que a gente consiga, aos poucos, ir conectando vários pontos de vista. E eu acho que esse é o exercício que a gente pode fazer. E estudando várias coisas de propósito, fazendo pequenos desafios de propósito e, ao mesmo tempo, fazendo ferramentas diferentes, para que a gente possa
olhar o propósito por vários ângulos. Então, eu falo bastante do Dr. Hawkins, né, que é o autor de Deixar Ir, de Poder versus Força. Ele é um professor que tinha bastante uma característica de ensino contextual e circular, em vez de linear. Isso é difícil para a mente humana entender também. A gente está muito acostumado, o cérebro humano, a mente humana está muito acostumado com coisas lineares. Então, eu tenho passo A, depois eu tenho passo B, depois eu tenho passo C, né? Então, como é que eu vou definir o propósito? Passo 1, depois passo 2, depois passo 3, né? E, na verdade, a gente tem muita dificuldade de olhar para as coisas de uma forma circular. Então, o que o Dr. Hawkins fazia? Ele pegava um assunto e ele ensinava esse assunto de vários pontos de vista diferentes. Não era esse assunto passo A, passo B, passo C, passo D, né? Ou menu, item 1, 2, 3, 4. Ele olhava o assunto de formas diferentes e isso ajudava muito os praticantes. Ele ensinava coisas mais subjetivas, como espiritualidade, propósito de vida e coisas do tipo, né? Qualidades de ser, né? Isso, por ser mais subjetivo, é interessante que a gente olhe de uma forma circular também. Acho que essa é talvez uma sugestão também que eu deixaria para a gente aprofundar o propósito, a gente olhar para esse assunto a partir de vários ângulos. Então, daqui a pouco a gente está estudando, está participando aqui de uma live, aí depois a gente faz uma ferramenta, depois faz outra ferramenta, a gente participa de uma live de outra pessoa, a gente talvez não seja algo que a gente vai ter uma resposta. Acho que esse também é um outro ponto importante, que a gente fala bastante dentro do curso ali também. O propósito não necessariamente é algo que a gente tem uma resposta pronta, né? A gente vai sempre, todos os dias, praticando um pouquinho mais, alinhando um pouquinho mais. Então, a gente se alinha com ele, a gente se perde um pouquinho, aí alinha de novo, volta para o centro, aí no outro dia a gente descobre um pouquinho mais sobre o nosso propósito, e assim por diante. Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui, eu vou dar mais alguns segundinhos, a gente tem um delay aqui de uns 10 segundos da transmissão. Obrigado a quem participou. Depois a gente, se a gente tiver aí disponível a gravação, a gente manda para vocês também. Eu sei que a aula de hoje foi até um pouco superficial, né? A gente trouxe alguns conceitos aqui que com certeza não falam tudo que a gente poderia sobre o assunto, o propósito, e é um assunto muito amplo, né? Que demora um pouquinho para a gente esgotar o assunto. Talvez a gente nunca chegue a esgotar o assunto, né? Mas o mais importante é a gente tomar a decisão. A gente tomar a decisão de encontrar o nosso propósito e viver o nosso propósito todos os dias, né? De a gente a cada dia alinhar um pouquinho mais ele. Ou voltar um pouquinho mais para ele, né? Então, putz, hoje eu me perdi do meu propósito, o que eu faço amanhã? Eu volto para ele. Ou hoje eu não sei muito bem o meu propósito, o que eu faço? Eu descubro um pouquinho. Então, o propósito pode ser encontrar um propósito também. Talvez esse seja também um outro propósito possível, encontrar um propósito que a gente possa ter como um alicerce, né? Algo que vai balizar a nossa vida, e ele vai se desdobrar em várias formas diferentes ao longo da nossa vida. Então, o porquê central, que vai se desdobrar em diferentes trabalhos, ou diferentes ações, diferentes hábitos, e assim por diante. Acho que era isso. Vou liberar vocês também para a gente descansar, jantar, quem não jantou, e assim por diante. E para quem foi sorteado aí, a gente manda em seguida, tá? O acesso para vocês, a gente vai gerar um acesso, vai gerar um link de acesso gratuito para vocês acessarem, tá bem? Qualquer dúvida, nos chamem. E se eu não respondi também alguma pergunta, se ficou dúvida, podem chamar no privado também, a gente segue conversando. Boa noite a todos, obrigado pela participação e um abraço para vocês.